Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Foi após o fim da Segunda Guerra Mundial que o uso de agrotóxicos no nosso país se intensificou muito, principalmente devido ao desenvolvimento da economia extensiva e de monocultura. O programa Multiponto de hoje propõe um debate sobre esse tema de extrema importância para a economia, para o meio ambiente e principalmente para a saúde. Acompanhe! De acordo com a Lei 7.802 de 89 e depois vieram vários decretos acertando alguns detalhes dessa lei, dizem que agrotóxicos são produtos que são de origem física, química, biológica, que alteram na fase da produção, na comercialização, no armazenamento, a flora e a fauna nesses processos de produção e até o consumidor final. Então, a rigor, qualquer material pode ser um agrotóxico. Por exemplo, um extrato vegetal pode ser classificado como agrotóxico. A lei diz que é agrotóxico, foi feita a lei dos agrotóxicos, mas nós entendemos que nós estamos usando defensivos agrícolas. Né? Por quê? Porque nós cultivamos lavouras para colher. Né? No momento que tu precisa ter uma rentabilidade maior, tu tem que ter o controle em cima da tua atividade. Então esses produtos vêm te dar esse controle, de poder ter produção, né? e com um produto de melhor qualidade. Podemos fazer uma relação dizendo assim, se não tivesse os agrotóxicos hoje no Brasil, no Rio Grande do Sul, como é que seria a produção? Nós teríamos que ter a mesma área produtiva ou mais área para ter a quantidade de grão. Então, essa é um paralelo que tem que ser feito. Claro que eles nos ajudam muito na produtividade. Então, eles são essenciais. São essenciais para nós podermos termos a produção hoje que temos. Agrotóxicos são produtos usados na área agrícola para controlar aquilo que se chama de pestes, que são plantas daninhas, insetos ou doenças. Ou seja, o crescimento de plantas para se obter alimentos em larga escala ou em qualquer área, ele é passível de ser atacado por insetos, por doenças e de sofrer competição com outras plantas. Para que se tenha a produção de alimentos em grande quantidade ou com uma qualidade satisfatória, é necessário então que se controle esses indivíduos que tentam fazer uso e que fazem uso das plantas como fonte de alimentos. O uso de agrotóxicos no Brasil é uma prática que vem sendo utilizada desde muitos anos e tem aumentado bastante em função do aumento das áreas de cultivo e em função da produtividade que o Brasil tem alcançado nesses últimos tempos. É um problema que nós temos enfrentado, a utilização crescente desses produtos, justamente porque nós temos uma fronteira agrícola muito ampla e que infelizmente, exige que a utilização desses produtos para que se possa ter uma produção elevada. O uso de agrotóxicos ele não é recente e também não é tão antigo assim na agricultura, né? Esse modelo de agricultura que a gente vê vigorando hoje, né, vê em tudo, nos meios de comunicação, na TV, ele dá para se dizer que ele teve início num processo conhecido como Revolução Verde, que se deu na segunda metade do século passado, né, no Brasil foi principalmente a partir da década de 60, que num contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, várias empresas que produziam armas químicas para ser utilizadas na guerra, né, se viram sem um mercado como o mercado que existia na guerra e passaram-se junto num movimento amplo um movimento político e econômico grande de adaptar esses produtos químicos para ter um uso na agricultura. E assim não só os agrotóxicos, mas também a grande mecanização, né, grandes tratores, né, evoluindo de tanques, não é mera coincidência. Assim. Na verdade, agrotóxico é um segmento da economia que vale aproximadamente 300 bilhões de dólares por ano. Acima dele só tem um setor mais rentável, que é a guerra. E o agrotóxico nada mais é que um instrumento da guerra transferido para a agricultura.
desde 1842 que esse sistema funciona, é imperioso, todos os países desejam que isso aconteça e por isso o agricultor é vítima de um modelo diabólico onde o agrotóxico é um segmento da economia, da química fina, de altíssima rentabilidade. Tudo foi a ganância humana de ter mais produção, mais lucro e, portanto, não se mede mais a qualidade com a prioridade, se mede a produção pela quantidade. Enquanto ao lado do grande negócio, do agronegócio, que também de alguma forma é necessário para ter mais alimentos, não significa que quando se começou a produzir muito, usando todos esses insumos e agrotóxicos, se garantiu a alimentação para todos no mundo. A composição química da maior parte dos agrotóxicos pode causar danos à saúde. Isso acontece tanto para quem trabalha diretamente com eles, quanto para quem consome produtos cultivados com o seu auxílio. Essas características dos agrotóxicos também podem causar impactos ao meio ambiente. O modelo de agricultura com grande uso de agrotóxicos provoca mudanças ambientais tremendas que fazem, ou porque o prejuízo da biodiversidade, ou pela contaminação da água, ou pela contaminação dos solos, fazem com que a natureza como um todo esteja contaminada, não podendo funcionar muito bem. E isso também tem um prejuízo à saúde geral da população. Ao ter água contaminada, ter que gastar com a limpeza da água, ao ter diversidade reduzida, e aí com isso aumenta o número de pragas, aumenta o número de problemas, tendo que botar mais dinheiro nisso, o próprio governo tem um custo ambiental altíssimo que não é contabilizado, além do custo social, que é o custo da saúde pública. No momento que o agrotóxico não é criado para o agricultor, nem para combater pragas, ele foi criado para a guerra, para matar gente, a sua eficiência traz uma contradição. Ele é usado por um agricultor humilde, sem instrução, e esse agricultor passa a ser uma coautora da eficiência do veneno. Ou seja, ele foi feito para matar gente. E o agricultor, sem ironia, é gente. Então, ele só pode sofrer danos em função do uso de agrotóxicos. Então, dizer que ele é um problema de saúde pública é meio estranho, quando ele foi criado para fazer dano à saúde do agricultor, inclusive matá-lo, do soldado. O maior problema na saúde pública é a má utilização, porque veja bem, esses produtos são analisados e são liberados para sua utilização no país por um organismo, que é a Anvisa, a Associação Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão fiscalizador. São feitos testes, são feitas todas uma bateria de exames em cima da utilização desses agrotóxicos, que, se bem utilizados, friso mais uma vez, bem utilizados, são uma excelente arma que tem o técnico, no caso os engenheiros agrônomos, ou aqueles que trabalham na área de produção vegetal, os técnicos agrícolas, em agropecuária de um modo geral, para a sua utilização. Ou seja, se usar com segurança esses agrotóxicos, nós podemos diminuir muito o impacto sobre a saúde pública. O grande problema é a má utilização e pessoas que não têm capacitação para a sua utilização. Porque toda discussão que se tem, que se participa, é aquela coisa que tu discute, porque morreu uma pessoa contaminada, nasceu com um problema com encefalite, não sei o que, mas assim, casos isolados, que acabam sendo colocados naquele momento e parece que depois desaparece. Então, não é uma coisa assim que nos traz assim, uma grande preocupação e grande problema. Não chega. Na federação não chega esse tipo de problema. Para cada um caso notificados, 50 não são notificados, é mais ou menos uma média, isso é o levantamento que a Abrasco traz. E fora essas questões da subnotificação, e por terem, principalmente as intoxicações agudas, têm sintomas muito parecidos com mal-estares, assim, enjoo, vômito, tosse, formigamento, tontura, então são sintomas assim, é um mal-estar. Às vezes a pessoa acaba nem procurando um atendimento de saúde, acaba julgando aquele sintoma e
né? Tipo, toma um chá, alguma coisa assim, na verdade está contaminado. As mais evidentes, elas são principalmente nos agricultores que estão aplicando, ou nos trabalhadores, né, que estão aplicando esses venenos na lavoura, né? Porque é eles que têm um contato com altas doses, né? Às vezes, frequentemente têm contato com elevadas doses e passam por problemas agudos, né? Então eles desmaiam, náuseas, cegueira, vários problemas. E eles também estão em contato a longo prazo, porque todo dia eles estão lidando com esses produtos, por vários anos, né? E aí surgem os problemas crônicos da exposição prolongada aos venenos, aos agrotóxicos, que também não só são dos agricultores ou dos trabalhadores que aplicam os venenos, mas também são dos consumidores, sobretudo urbanos, né, que estão consumindo esses produtos na cidade sem saber. Não existe nenhuma relação entre assim, esse cara trabalhou com agrotóxicos a vida inteira, talvez isso possa estar desencadeando esse problema. Não tem nenhum tratamento especial ou diferencial para quem usa agrotóxico, ele é um cidadão como cidadão urbano, né, que não está tão exposto. Então não existe nenhuma política assim associada, até provavelmente devido a todos esses fatores econômicos, industriais, do uso de agrotóxico. Tu não pode botar ele, eu também não sei se ele é o vilão, mas tu não poderia botar assim, olha, agrotóxico causa isso ou isso, porque isso pode ser muito prejudicial economicamente, né? As pessoas podem ficar alarmadas e não, então não vou usar mais agrotóxico. Mas aí economicamente elas começam a se desvalorizar, a região começa a perder poder econômico. Então, não existe nada assim em termos de saúde pública que diga, não, esse cara usou agrotóxico, então ele pode ter isso. Existem pesquisas que mostram dados indiretos, mostrando que talvez o agrotóxico tenha algum efeito sobre alguma morbidade. Mas nada mais que isso. E provavelmente não vai existir nada no futuro assim, distante, algo assim também, eu acredito. É muito difícil responsabilizar os fabricantes, porque o diagnóstico final fica difuso. Somente quando há uma intoxicação aguda, aí sim, aí você sabe, mas uma intoxicação que é lenta, gradual, à medida que vai aparecendo os sintomas, e ela pode se transmitir para os filhos, como há casos sabidos que consequência nas futuras gerações. O modo de produção agrícola interfere na quantidade de agrotóxicos e na maneira como são utilizados. Grandes proprietários de terra podem ter mais acesso a técnicos qualificados para auxiliar na produção, mas ao mesmo tempo, as pequenas propriedades demandam menores quantidades de agrotóxicos. Buscar alternativas para o uso adequado de produtos químicos exige que se pense com seriedade a estrutura agrícola brasileira. A grande propriedade rural é muito mais tecnificada e muito mais controlada do que a pequena propriedade, que depende, que não tem o recurso para pagar o técnico. Então, vou dizer assim, o grande proprietário não necessita daquele técnico da Emater para dar assistência técnica. O grande proprietário tem o técnico dele. E ele usa, e aí ele faz o seu controle de custo, ele faz o seu controle da propriedade, né? Então, ele acaba, nesse aspecto, sendo menos agressivo que o pequeno. Nosso país também tem fortemente a questão da monocultura, né? Principalmente soja, milho, cana-de-açúcar. Então, muito das nossas produções precisam, né, desses agrotóxicos, porque essas monoculturas, elas, por exemplo, lavoura só de soja, não tem a rotatividade de cultura que a gente chama, né? E desde os pequenos produtores, muitos também usam a monocultura, em vez de uma agricultura sustentável. Então, quando se tem a monocultura em vez de rotação de cultura, se faz ainda mais necessário o uso de fertilizantes, de agrotóxicos, porque vai ser sempre a mesma cultura, sempre a mesma produção. Essas áreas menores certamente são muito mais fáceis de ser manejadas, né, em termos de desenhos de um agroecossistema mais equilibrado, onde a gente consiga fazer, né, a inclusão do controle biológico natural, né, manejando diferentes composições, né, de plantas, de animais, e com isso incentivando, né, a recuperação da fertilidade do solo de maneira natural. E isso é possível, né? Tanto é possível que nós temos muitos exemplos no Brasil. O Brasil é riquíssimo em exemplos, né, de agricultores, muitas vezes nem são, né, chamados de agricultores orgânicos, né, que estão produzindo em sistemas bastante complexos que, digamos, de um lado beneficiam a biodiversidade,
recuperam a água, né? Então, vimos muito desses modelos de recuperação de nascentes, despoluição de água, despoluição de solo, e estão até conseguindo viver muito bem. Só a pequena propriedade é que tem condições de produzir um modelo de produzir alimentos num modelo de agricultura livre desses insumos. É claro que isso não vai ser do dia para a noite, né? Não tem como, de repente, transformar o modelo de agricultura, mas paulatinamente a gente espera que é um cenário que não parece ser o que se aproxima, mas a gente espera que sejam conquistados avanços para caminhar nesse sentido de se livrar desses produtos, né? Este conceito de agricultura familiar, ele está se contrapondo ao agronegócio. De alguma forma, os dois vão coexistir. Só que nós precisamos fortalecer muito a agricultura familiar, porque é dela que nasce uma grande solução para a humanidade. Assim como lá os primeiros agricultores, as primeiras mulheres que geriram o processo de produção da terra, elas cuidavam do ambiente porque elas sabiam que precisava da água para sua família, então não contaminavam com fezes dos animais, por exemplo, mas faziam das fezes dos animais adubo, que não chegava até a fonte, mas a fonte vinha para ajudar o adubo a ter o efeito sobre a terra. Nós temos que retornar a formas muito chamadas primitivas, mas aquelas que recompõem a estrutura do ambiente envolvendo a terra, a água, a vegetação, e a agricultura familiar tem sido vista como alternativa nova no mundo. Nós deveríamos ter hoje no Brasil, nos 14 milhões de hectares de assentamento, a prioridade número 1, não usar veneno. Por uma razão ideológica, por uma razão política. É o lugar onde mais se usa veneno. Não estou protegendo o latifúndio não, porque o latifúndio para mim tem que ser transpassado a baioneta e a bala, a bomba, entende? Mas nós deveríamos dar um exemplo. Mas o problema é nós fazemos campanha permanente de blá, blá, blá e não nos treinamos para solucionar o problema. Nós não podemos pensar numa agricultura familiar, numa agricultura somente de pequena propriedade para um país continental como é o nosso, que tem uma das finalidades inclusive, exportar para pagar as dívidas que nós temos com as importações, somente com produtos orgânicos. Os novos modelos ou modelos alternativos de produção de alimentos, seja por quais forem os meios, eles são sim pertinentes, eles fazem parte hoje da pesquisa básica e aplicada em todas as situações. E isso é uma demanda, isso é um fato importante e com certeza nós vamos ter avanços nesse sentido, se desenvolvendo métodos melhores. Só que isso passa por se assumir quais são os reais problemas relacionados ao nosso sistema de produção. E as fantasias muitas vezes que são feitas em relação à produção de alimentos e aquela concepção quase que poética da produção de alimentos não faz parte da realidade que nós temos na agricultura. E essas concepções mais poéticas, elas não contribuem para a resolução do problema a curto ou a médio prazo. O controle de uso de agrotóxicos é um desafio que diz respeito à sociedade em geral. O envolvimento de todos os cidadãos é fundamental para evitar tanto o prejuízo dos produtores agrícolas quanto os danos à saúde humana e ao meio ambiente. As alternativas existem, mas é preciso incentivar constantemente o debate, a pesquisa e a educação agrícola. A principal mudança, ela vai existir, ela pode existir sim do ponto de vista agronômico, mas ela tem que iniciar no lado do consumidor. Não adianta a gente criar fantasias a respeito da produção de um alimento de uma forma X ou Y, se a gente não agir e não definir a nossa forma de consumo e a nossa disponibilidade em retribuir o produtor por esse produto que ele vai talvez ter um maior dispêndio de mão de obra e vai ter um maior custo de produção. Isso é uma grande necessidade a ser feita e eu até vejo que esse caminho está existindo nesse momento. O primeiro ponto é a exigência do consumidor por ter o direito de ter um alimento seguro. Do ponto de vista do produtor, que seria a questão assim mais nevrálgica, eu acho que, como eu já enfatizei, nós precisamos treinar o nosso agricultor.
O nosso produtor rural, ele não quer utilizar porque ele gosta de utilizar, ele usa porque ele precisa salvar a sua safra, ele precisa porque ele depende daquilo ali. Eu defendo mais um redesenho, né? Reestruturar a propriedade, introduzindo espécies que beneficiam a presença desses agentes naturais, né, de controle. E isso funciona a um custo muito baixo. Uma vez que conseguiu fazer o redesenho, conseguimos introduzir dentro da área, né, uma diversidade de plantas, uma diversidade de animais, a ponto de que começa a haver comunidades mais complexas, né, e elas conseguem regular uma a outra. E com isso a gente baixa, né, a necessidade de estar intervindo, né, e tendo que botar veneno. Né. Por quê? Porque as populações começam a se regular. Uma controla a outra. E esse desenho é um desenho muito local, né? Quer dizer, chegar em qual é esse desenho é uma experiência dia a dia, de ir remodelando, indo, introduzindo algumas espécies, retirando outras, um manejo que nós chamamos de manejo ecológico. Primeira coisa, formação educacional. Que eu digo, quando eu digo formação educacional, é que os agrotóxicos, na minha opinião, deveriam ser somente possíveis de serem receitados por técnicos habilitados e capacitados para tal. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, educação do agricultor. Hoje, vocês sabem, não é novidade, a maioria dos nossos agricultores, a maioria eu estou exagerando, mas uma grande parte dos nossos agricultores pouco sabem ler e escrever. Não tem conhecimento através de uma leitura, através de conhecimento técnico, né, dos males que um uso de um agrotóxico pode causar. Tudo começa pela conscientização, pela sensibilização, não só do governo, acho que, quer dizer, partindo do governo, né, principalmente partindo do governo, acho que para todos que estão envolvidos, a gente quando fala agrotóxico, acho que a tendência é pensar em produtor rural, mas a gente for ver, é uma questão de saúde pública sim. Então, desde os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da saúde pública, os próprios produtores rurais, a população em geral, se conscientizar que o alimento que a gente está consumindo tem esse resíduo de substância, por mais longe que nós estivermos, vamos dizer assim, tanto do produtor, do transporte, mas o produto que chega na nossa mesa, a gente tem que ter consciência que a gente está consumindo esse agrotóxico, né? Tem o uso de substâncias domésticas também, que tem alguns agentes poluidores que são considerados agrotóxicos, e tudo vai ter uma consequência no meio ambiente, seja no solo, seja na terra. Então, a educação, né, em saúde, a educação para essas pessoas que trabalham com os agrotóxicos. Então, é um trabalho de formiguinha, né? São ações globais, ações gerais, principalmente ações de prevenção e de conhecimento. Cabe a todo mundo essa questão a pressão existe, ela tem que continuar existindo, né? Agora, ela não é uma coisa assim que nós não precisamos achar o culpado, não tem o culpado, é todo um contexto que tem que ser alterado. Nós defendemos a produção agrícola de qualquer forma. A responsabilidade é coletiva, é de toda a sociedade organizada. Tá? Os movimentos sociais, os órgãos públicos, os técnicos, fundamentalmente, né? Associações de agrônomos, técnicos agrícolas, engenheiros florestais, biólogos, médicos, né? Da imprensa, que tem uma responsabilidade muito grande, porque é ela que consegue chegar e entrar, invadir os lares de quem quer que seja, né? De um palácio a um rancho nos rincões mais distantes desse estado. Então, é uma responsabilidade coletiva. Alertar as pessoas, educar as pessoas. Acho que não é difícil, mas é um trabalho coletivo. A única forma é educação. Uma educação do agricultor, uma educação do consumidor, uma educação da mãe, da família, da criança, para abominar o veneno. O veneno tem que ser abominado. O governo brasileiro não usa a palavra agrotóxico.
A palavra agrotóxico é uma palavra conquistada pela sociedade brasileira. A palavra oficial é defensivo agrícola. Você calculou, uma arma de guerra que sai de um arsenal químico, passa para a mão do agricultor e chama defensivo. Ele vai ter medo daquilo? Ele vai se proteger daquilo? O programa Multiponto trouxe um debate sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Para assistir a esse e a outros programas da URGS TV, acesse o nosso site